Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha na nossa jornada de orações. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Hoje nós queremos nos entregar ao Senhor, desejando mais uma vez que Ele venha agir em nossas vidas, nos tocando, nos transformando os nossos pensamentos, transformando as nossas ações, amolecendo os nossos corações, para que nós possamos acolher tudo aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer e para que nós saibamos também conduzir as nossas decisões, conduzir tudo aquilo que a gente precisa resolver e que tudo isso seja abraçado pela vontade do Senhor, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos convida, que nós possamos assumir o nosso compromisso de cristãos. Hoje a palavra vai falar exatamente sobre isso. Vai falar sobre servir, como nós já temos sido enviados, ao serviço. Vai falar sobre, independente de qualquer coisa, independente de perseguições, independente de pessoas que não nos aceitem, pessoas que nos rejeitam, nós devemos nos colocar no posto que o Senhor Jesus nos confiou, de serviço. Vão tentar nos derrubar, vão tentar nos calar muitas vezes, vão nos ignorar. Muitas vezes as pessoas elas esperam, especialmente no mundo de hoje, que a gente fale coisas, apenas aquilo que as agrade. Eu mesmo no meu trabalho, tem pessoas que se aproximam muitas vezes porque a gente acaba falando muita coisa, que a gente acaba falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Só que tem momentos que a palavra de Deus ela nos exige um pouco mais. A palavra de Deus ela é dura em muitos pontos. E nós precisamos ser fiéis a esses princípios. Falando até relacionado a outras igrejas, quantas pessoas que nós temos aí que o fato de não aceitarem alguma situação dentro da nossa igreja, vão procurar a igreja que lhe convém, Vão procurar um lugar onde a vontade dela não vai ser desagradada, Ela vai sempre ouvir aquilo que ela quer ouvir, que é conveniente, Que nós possamos, sob a luz do Espírito Santo, assumir um compromisso verdadeiro de anúncio, na qual o Senhor nos tem feito todos esses dias. Ele tem nos convidado, Ele tem nos enviado para proclamar esse Evangelho, para podermos falar do Senhor com a nossa própria vida. E que hoje, sábado, a exemplo daquela que foi a serva mais humilde, a mais fiel, nós possamos também ser formados por ela. Eu estava pensando sobre essa canção que nós vamos cantar agora, nessa oração. Jesus ensinava aos seus discípulos que o servo não é maior que o seu Senhor. E Jesus, que era o Senhor, se fez servo, ou seja, ele se fez menor ainda, para que nós entendêssemos que nós devemos ser menores ainda, servir mais ainda. E todo o crescimento, toda a educação de Jesus, eu fico imaginando que não tinha como não ter vindo de Maria. Ela que confiou, ela que disse sim, ela que aceitou carregar o Filho de Deus, ela que aceitou ser o cofre, como vamos chamar assim, onde Deus guardou todas as suas graças, todas as suas bênçãos. Que ela possa vir hoje também nos ajudar, nos formar, nos trazer paz, que ela possa vir nos acolher agora em teu colo de mãe. Fica conosco, mãe. Sua acolhedor de sua mãe, ó minha alma retorna tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a vida.
retorna a tua paz. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Vem nos ensinar, ó Mãe, a ser como tu. Vem nos formar, Mãezinha. Vem cuidar de nós. Vem nessa hora, Mãezinha, nos abraçar. Quantos de nós estamos também levados por esse pensamento onde queremos apenas ser agradados, onde queremos apenas ouvir aquilo que nos convém, Mãezinha. A senhora mesmo, Mãe, imagina uma notícia tão inesperada vinda do céu para ser a Mãe do Salvador, para ser a Mãe da humanidade. Que fardo, Mãe! Mas ainda assim, a senhora poderia ter recusado, mas confiando no Senhor, a senhora apenas disse sim. Que a teu exemplo, Mãezinha, nós possamos também dizer sim ao Senhor, inclusive nas situações mais difíceis, inclusive nas situações mais duras, muitas vezes, que nós precisamos entender aquilo que convém, aquilo que não convém, Mãe, que nós tenhamos força e nós possamos nos espelhar na Senhora para podermos escolher, Mãezinha, estar do lado do Senhor, que nós possamos escolher, Mãe, estar do lado de Cristo, Ele que veio para anunciar a verdade, e que muitas vezes, especialmente no mundo de hoje, onde as coisas estão andando tão erradas, nós possamos ter forças para nadar contra a correnteza, nós possamos ter forças e pulso, Mãe, para reafirmar a nossa fé em um Deus que é vivo, um Deus que veio para anunciar a verdade, um Deus que veio para iluminar todos os que andavam nas trevas. Que nós possamos, a teu exemplo, Mãezinha, também seguir esse mesmo Senhor. E muitas vezes, muitas vezes nas coisas que nós queríamos que fosse do nosso jeito, que o Espírito Santo possa vir nos mostrar que é o Senhor quem sabe verdadeiramente o que é bom para nós. É o Senhor Jesus que não nos deixa faltar nada, é o Senhor Jesus que sabe até dos fios da nossa cabeça, quantos fios nós temos. É o próprio Senhor Jesus quem cuida de todas as coisas, e é esse mesmo Deus que vem até nós nos ensinar sobre o amor. É esse Deus que vem até nós e nos defende, que nos protege, que dá vida por nós. E Ele nos pede uma coisa, que nós também não o neguemos. Ele pede também que nós possamos falar, testemunhar seu nome. Nessa semana na verdade, nós oramos exatamente sobre isso, de um Deus misericordioso que cuidou daquelas ovelhas abatidas, de um Deus que levantou suas ovelhas, de um Deus que confiou o trabalho da messe, que nos enviou para podermos proclamar teu santo nome. E hoje Ele vem mais uma vez reafirmar esse compromisso, esse desejo de que nós também possamos testemunhá-lo diante dos homens, já dizendo que nós seremos perseguidos, que vão tentar nos calar, mas Ele mesmo é a nossa força, Ele mesmo está conosco, e se nós o acolhermos, se nós anunciarmos, Ele também vai nos acolher. E é isso que nós precisamos, gente, porque tudo aqui a gente já sabe, tudo vai passar. Nós precisamos deixar o nosso melhor enquanto estivermos caminhando nessa terra, para que nós possamos um dia, se for da vontade de Deus, estarmos na glória com Ele. É para isso que nós estamos aqui, em busca de um céu, porque a nossa vida vai passar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, a 50, a 100 anos, nós não sabemos. A única certeza é de que vai passar. E depois? Gente, depois é para a eternidade. E existem apenas dois caminhos.
que lado você quer estar. Por isso nós precisamos agora, desde já o convite que o Senhor nos fez, a aceitá-lo, a recebê-lo, a amá-lo, a compreender que Ele tem o melhor para nós e, a mais que isso, testemunhar o seu amor onde Ele nos enviar. Vou ler com vocês a palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Como eu falei, né? O nosso Senhor, o nosso mestre veio e se fez mais humilde. Então nós devemos ser ainda mais pequenos, nos colocar ainda mais a serviço do nosso próximo, daqueles que precisam. Nós precisamos sempre estar com esse pensamento de servidão. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares, já nos preparando porque nós seremos também atacados, tá, gente? Nos colocar a serviço muitas vezes vai nos expor e vai fazer com que nós sejamos rejeitados. Mas se eles rejeitaram a Jesus, quanto mais a nós também, né? Não tenhais medo deles, é o que o Senhor Jesus vem nos exortar, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Só de novo trazendo, nós falávamos exatamente isso. Que nós possamos caminhar nesta terra sabendo, né, buscando fazer o bem, buscando fazer as coisas da melhor forma, deixando sempre algo de bom e sendo fortalecidos, porque aquele que vem para poder tentar destruir a nossa alma, gente. Destruir o corpo, igual eu falo, o corpo perece, mas a alma ela precisa ser fortalecida. Então a gente precisa temer aquele que vem tentar destruir a nossa alma. E não se enganem, o demônio, o inimigo, ele está nesta terra exatamente para poder tentar ganhar as nossas almas, tá? Porque, como eu já falei, a nossa alma ela é eterna. A nossa alma ela é eterna. Não sei se vocês já ouviram isso, tá? E quando a gente morre, a alma ela continua, ela permanece. Só existem dois caminhos, tá? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu já estendi, que nós possamos então nesta hora apenas desejar de mais uma vez que o Senhor Jesus possa fazer de nós luz onde nós estivermos. Tudo que nós temos ouvido do Senhor, tudo que Ele tem falado aos nossos ouvidos, que nós possamos tomar posse e proclamar para o mundo inteiro. A palavra ela vem ser clara. Nós precisamos servir, nós precisamos anunciar o reino de Deus. Tem muita gente que precisa, gente. Tem muita gente ainda que precisa ouvir o Senhor. E quando eu falo ouvir o Senhor, que seja através das nossas próprias vidas. Fico imaginando agora e dando exemplo de quantas vezes, em meio a alguns amigos, pessoas que do meu convívio, mas quando eu começo a falar alguma coisa de Deus, falar de alguma oração, essas pessoas imediatamente mudam de assunto, essas pessoas imediatamente saem da mesa. Isso é uma forma de rejeitar também. Aí tem o que as pessoas fazem nessa hora? Elas tendem a sucumbir, né? A tendem a negar o evangelho para poder lá falar aquilo que convém, aquilo que as pessoas querem ouvir para poder se integrarem naquele meio. Exatamente onde nós somos chamados a assumir a nossa postura. E antes da gente ser também, para não sermos pessoas inconvenientes também, como eu falei, nós não precisamos, a gente, o que tem que falar mais forte em nós, desse evangelho que nós experimentamos todos os dias, desse evangelho que nos transforma e nos ensina todos os dias, o que precisa gritar em nós, muito mais do que a nossa voz,
é a nossa própria vida. É a pessoa que nos conhece, as pessoas daquela mesa, quando elas veem a nossa reação diante de um assunto, quando elas veem a nossa conversa diante de alguém, vamos dizer que alguém está ali difamando alguém, fazendo uma fofoca, ela está falando, como que nós reagimos diante dessas circunstâncias? É aí que nós devemos mostrar esse evangelho que nós vivemos, é aí que nós devemos nos colocar a serviço, é aí que nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar daquela pessoa que muitas vezes está sendo difamada, sendo falada mal. E a gente tem que vir, gente, porque a palavra nos ensinou também essa semana, né? Jesus veio para os fracos. Os bons não precisam de médico, mas os doentes precisam. Então nós precisamos nos colocar dessa forma a serviço do Senhor. Que Ele possa nos encher, até que nós possamos estar repletos do Senhor a ponto de transbordar nas nossas vidas. E que as pessoas possam se alimentar exatamente desse transbordo, vamos dizer assim, né? Que nós possamos estar tão cheios de Deus, tão cheios do Espírito Santo, que quem se aproxime de nós, gente, todos os que se aproximarem de nós, de uma forma ou de outra, ouvindo a nossa voz, ou simplesmente observando as nossas ações, elas possam sentir o desejo ardente, sabe? De serem também assim, de serem como, o que será que passa na vida dessa pessoa, para ela ser tão calma, para ela ser tão tranquila, para ela ser tão confiante, mesmo na tribulação. Quando elas verem, elas vão saber que você é reflexo do Senhor aqui nesta terra. Que nós possamos ser como farol para iluminar a noite, que nós possamos ser como ponte sobre as águas para que as pessoas possam também atravessar e irem ao encontro do Senhor. Como aquela flecha afiada que acerta exatamente o alvo, que nossa vida possa ser testemunho, gente, certo, de que quem olhe para nós possa ver Deus vivo e atuante, agindo também no meio de nós. Amém. Amém, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre
as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém, Jesus. Que possamos ser usados por Ti, Senhor. Que possamos, Jesus, fortalecidos por Ti, assumir, Senhor Jesus, assumir o nosso compromisso verdadeiro com a Tua palavra, Pai amado. Que nós possamos, Senhor Jesus, rejeitar tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, bater no nosso peito todos os dias, dizendo: eu sou Teu, Senhor, e eu quero viver a Tua palavra. Eu sou Teu, Senhor Jesus, eu quero viver aquilo que Tu ensinas, Pai amado. Eu sou Teu, Senhor Jesus, e eu quero que Tu estejas presente nas minhas ações. Eu sou Teu, Senhor, e quero que Tu estejas presente, Pai amado, nas decisões que eu tomo no meu dia a dia. Eu sou Teu, Senhor, e eu desejo, Pai amado, que Tu estejas presente no meu trabalho, Senhor. Eu sou Teu, Pai amado, e desejo que Tu estejas presente, Senhor Jesus, em todos os lugares que o Senhor me enviar. Todos os lugares, Pai amado, que eu possa assumir o meu compromisso contigo, Senhor, não apenas dentro da igreja, Pai amado, mas que eu possa assumir meu compromisso contigo, Senhor Jesus, aí fora, Pai amado, nas diversões, nas reuniões, nos encontros, Pai amado, em todos os lugares, Senhor Jesus, eu possa assumir o meu compromisso verdadeiro contigo, Senhor. E assumir, Pai amado, a verdade que o Senhor me apresenta, que o Senhor me ensina. E a exemplo da Tua mãe, que eu possa dizer sim, Senhor, verdadeiramente. Porque dentro da igreja é muito fácil. Dentro do culto, dentro das celebrações é muito fácil eu falar que eu sou do Senhor. Mas na primeira oportunidade, a gente se desvia do caminho, assim, a gente se desvia do pensamento, porque a gente acaba correndo para aquilo que convém. Mas nós queremos ser verdadeiramente Teus, Senhor, e em todos os lugares assumimos esse compromisso com a verdade, com o bem, com o serviço, com serviço ao nosso próximo, com o amor, com o acolhimento. Que seja assim. Desculpe por ter passado um pouco do horário, do tempo, passei muito na verdade, né?
Deus abençoe o nosso fim de semana, tá? Sejamos unidos, vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Não esquece de clicar e compartilhar. E a gente se vê na segunda-feira. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.